Hora de conversar com Mônica Bergamo. Depois de quase 40 anos, o PSDB está com o pé na cova. Deve deixar de existir já no mês que vem, apesar, está escrito aqui, da resistência da militância. Que militância, Mônica? Bom dia. Uai, tem sim, Não, Megali, sempre tem jovens militância. tucanos, né? Eu sei, existe. Mesmo Sempre que seja frágil, né? Agora é o seguinte, o Megali, os dirigentes do partido marcaram o mês de março para definir com que partido eles vão fazer uma fusão ou uma incorporação. Por que essa pressa, Megali? Essa pressa se justifica porque toda a bancada de 13 deputados e mais os senadores precisam planejar o seu futuro eleitoral, né? Os parlamentares são todos candidatos à reeleição, todo mundo vai para uma reeleição em 2026. E todos sabem que numa legenda muito fragilizada, como é hoje o PSDB, poucos quadros, poucos votos, exatamente, enfim, resumindo, poucos votos, é muito complicado ter essa reeleição. Então, a aflição é grande e há um temor de que haja uma debandada, né, do partido que acabaria desaparecendo de tão minguado que ele iria ficando. Então, essa realidade está gerando uma movimentação intensa nos bastidores de outros partidos que querem muito incorporar o PSDB. Porque o PSDB, Megali, sozinho é fraco, mas se ele se junta a outro partido, ele pode mudar a realidade desse outro partido. Então, vamos ver, por exemplo, o MDB quer muito, né? O Michel Temer está envolvido diretamente, teve uma reunião com o presidente do PSDB, Marconi Perillo. Essa reunião estavam todos os caciques do MDB, estava o Moreira Franco, estava Helder Barbalho, governador, estava o Jucá, Romero Jucá, enfim, todos ali tentando atrair o PSDB, o Baleia Rossi, presidente do PSDB, tentando atrair, Baleia Rossi, presidente do MDB, todos tentando atrair o PSDB. Por quê? Porque o MDB hoje, por exemplo, tem 42 deputados e um X de fundo partidário e de tempo de televisão. Se ele consegue trazer o PSDB, ele vira, ele encosta, né, ele de 42 deputados vai saltar para 65 deputados, né, não é isso? Não, 55 deputados, vai encostar em outros partidos, vai encostar no União Brasil, né, vai encostar no PP, vai ter mais dinheiro para fazer campanha no que vem, vai ter fundo partidário maior, vai ter mais tempo de TV, e a mesma coisa acontece com o PSD. O PSD tem 42 deputados também, se conseguir atrair o PSDB, vai também dar um salto no número de parlamentares, vai aumentar o dinheiro que administra e vai ter mais tempo de TV. Então, como eu ouvi de um integrante do MDB, a noiva é bonita, está todo mundo cobiçando. E, portanto, marcada aí essa data do dia, não tem dia, mas que seja, foi definido um calendário interno para que em março essa questão esteja resolvida. Fazendo uma fusão ou sendo incorporado por outra legenda, Megali, a marca PSDB simplesmente desaparece. Então, esse partido com o qual a gente conviveu quase 40 anos, como diz você, vai simplesmente sumir do mapa. Algo que era difícil imaginar algum tempo atrás, né, Megali? O PSDB teve a presidência da República, teve governos muito importantes, governou São Paulo por décadas, né, com reeleições sucessivas, ou apenas troca de nomes, mas o partido comandando aqui São Paulo, comandou Minas Gerais, comandou o Rio Grande do Sul. Então, portanto, um país que teve uma relevância muito grande, um partido que teve uma relevância muito grande para o país e que agora, daqui a pouquinho, tudo indica, deve desaparecer. A não ser que encontrem alguma outra alternativa de fusão, de junção, né, de fazer uma federação que preserve o nome, mas isso é considerado uma possibilidade muito remota. O que está mais quente aí, realmente, é a possibilidade de fusão ou de incorporação, Megali. Olha, posso falar uma coisa? Longe de mim querer semear discórdia aqui. Eu vou ler a mensagem de Mohamed, nosso ouvinte, acabou de escrever para cá, DDD 11, ele é de São Paulo. Dória conseguiu destruir o partido. Ah, não, mas já vinha numa toada, Já vinha, né? Mas tem uma mãozinha dele? Tem bem. Um empurrãozinho ali? Não sei, Mohamed, só registrei a mensagem aqui. Dória, registre-se, não foi um mau governador.
mas ele causou a cisânia ali, né? Ele chegou com o pé na porta. E é uma pena, né, Mônica? Eu me lembro da época da criação do PSDB. O PSDB é uma costela do PMDB. Né? Bons políticos formaram o partido, eram Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, José Serra. Tinha muita gente boa ali. O Alckmin. Né? O Alckmin era mais jovem, mas também era dessa época. Na verdade, o próprio Dória fazia parte do PSDB nessa época. E era um partido que tinha uma ideia de Brasil, né? Uma ideia social-democrata e tal. Não era um partido fisiológico, pelo menos não na sua inauguração. E teve um bom presidente. Fernando Henrique foi um ótimo governante, colocou o Brasil nos trilhos, né? Foi muito injustiçado depois. O partido jamais defendeu o seu legado, que foi bastante lamentável. Sim, teve a questão da reeleição, que manchou o governo, mas foi um bom governo. Tocou o estado de São Paulo. Né? O estado de São Paulo está aí, é o estado mais rico da nação, enfim, há muitas críticas na gestão tucana, mas eles tocaram, né, de maneira relativamente competente o estado de São Paulo, tiveram bons momentos, né? Em 89, as pessoas não acreditam, mas havia gente que usava o brochezinho, né, Mônica? Você lembra disso? Com o tucaninho, aquele tucaninho simpático, assim como pessoas usavam broches e bonés do PT. Era um partido que tinha mesmo uma militância, né? Era um partido grande naquela época. Sim, muito grande, tinha uma substância e isso que você falou que é fundamental, né? E que poucos partidos têm, né? O Megali, até pelo nosso sistema eleitoral é difícil que isso se forme, mas tinha um país na cabeça, tinha um projeto que apresentava as pessoas, né? Não era essa coisa difusa. Qual é mesmo o projeto, né? De alguns partidos aí, é difícil a gente saber. A gente sabe qual é o projeto do PT, e a gente sabia muito claramente qual era o projeto do PSDB, o que era, o que ele desenhava para o país, né? O MDB tinha nascido na ditadura como uma resistência à ditadura, então tinha um projeto de democracia, mas o PSDB avançou um pouco nisso, né? Apresentando aí um projeto, como você disse, de país. Então era muito claro e a disputa se dava em torno disso, né? Do PT e PSDB se tornaram durante muito tempo os principais contendores, né? Os principais adversários no plano federal. Quantas eleições foram disputadas entre PT e PSDB? Várias, né? O Lula, em 2022, que era o sucessor, sucedeu o Fernando Henrique Cardoso, então tinha o Serra, que era o candidato do governo, era um candidato que perdeu, mas que tinha músculos, né? Depois veio o Geraldo Alckmin, que era ex-governador de São Paulo, né? Depois novamente Serra, ou seja, esses dois partidos ficaram aí em primeiríssimo plano na política nacional, com voto e projeto e quadros, né? Mas isso se desmoronou no tempo. O PT sobrevive aí pela liderança do Lula, muito também, né? Que é uma liderança muito forte, mas PSDB, tudo indica, fechando as portas aí no mês de março, Megali. Os tucanos foram muito malhados pela esquerda, né? O Alckmin era retratado frequentemente em charges como um nazista, com suástica no braço. Pergunta aqui para os meus amigos petistas, que saudade, hein, gente? Quando a oposição era o PSDB. Mônica, bom trabalho para você, até amanhã. Até amanhã.